Seja bem-vindo a mais um podcast, mais um episódio especial. Hoje eu estou um pouco mais informal aqui para a gente ir quebrando, como eu tenho falado para vocês, a linguagem. E estamos com uma pessoa muito especial aqui, que é a Thaisa. Ela tem uma jornada muito única, peculiar, e ela é uma mulher que tem projetado a comunidade das mulheres em tech, né? Então, esse é um dos grandes fatores, lógico, além do percurso dela, mas esse é um dos grandes fatores para a gente poder bater um papo, porque são duas vertentes, né? Eu falo mais sobre o humano na tecnologia, na inovação, nos negócios, assim por diante, e o meu sócio Gabriel, na segunda parte, vai falar mais sobre os negócios em si. E aí eu vou provocá-la sobre essa questão das mulheres em tech, o humano nesse novo momento com a inteligência artificial, pegar um pouco da história, da trajetória e ver o que a gente está vivendo hoje, né? Porque eu tenho certeza que você está com dificuldade com inteligência artificial, com tecnologia no seu negócio. Afinal, isso é estatística e a gente lida com negócios todos os dias. Como a gente compartilha aqui com vocês, a gente está em negócios desde embrionários até empresas que já estão há décadas no mercado, faturam 1 bilhão por ano, e os problemas são sistêmicos, e principalmente sobre o humano. E aí a gente vai bater um papo com ela, então seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco, e bora prosear, como diz o interior. Muito bom, é um prazer estar aqui. Falar sempre sobre tecnologia e sobre pessoas é sempre um assunto que eu acredito muito pertinente. Caminharem juntos. Sim. Eu sempre brinco com as pessoas que... Muitas pessoas decidem ir para programação porque eu não gosto de gente. Só que esse tempo já passou, não tem como mais. A gente sempre está escrevendo código para pessoas, não para máquina. Muito bom, ótima frase, professor. Eu vi que você tem traduzido o que você faz hoje como fluência Sociotecnológica. Sociotecnológica. Eu tenho um amigo que eu acho que você conhece, o Davi Lábio. Ele fala sobre algo que eu gosto muito, que é tecnoética, né? Que envolve muito essa relação do humano com a máquina, né? E as questões legais, né? As aplicações legais no geral. Mas o sócio é diferente, né? Sim. O sociotecnológica é essa fusão, é quase como uma simbiose entre homem e máquina, né? E a gente estava falando no backstage, no outro mês a gente se encontrou, sobre o conceito do peopleware, né? E aí a gente pode traduzir esse novo tempo, como que a gente lida com o humano nessa nova fusão com a máquina, né? Porque o conceito peopleware veio lá na década de 80, né? Por um livro do Timothy, porque é uma questão que vem pelas revoluções industriais. Nós temos desde a primeira revolução industrial até hoje uma transição muito forte, muito difícil, né? Com o homem perdendo espaço em muitos lugares, desde quando o agro tinha 1000 pessoas ali, e depois a máquina veio, como nas produções industriais no geral, quando o homem era apenas uma máquina ali operacionalizando algo, como o próprio Charlie Chaplin, né? Fez aquele filme, até hoje agora o homem sendo substituído pela IA em vários aspectos. E aí, como que você está enxergando tudo isso, vendo essa transição agora, que ela vai ser muito mais disruptiva do que as últimas revoluções industriais? Eu acho que a gente está vivendo, talvez, o momento mais incrível da nossa história, porque a gente tem uma fusão de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem essa questão da inteligência artificial, mas ela não vem sozinha. Ela veio com mais força depois da pandemia, mas, ao mesmo tempo, a gente teve, por exemplo, a pandemia. E a pandemia, antes mesmo da gente ter aí o ChatGPT chegando na mão das pessoas, né, do ser humano comum, do ser humano médio, vamos dizer assim, a gente teve um período de pandemia onde a aceleração tecnológica aconteceu de uma maneira quase que... não sei nem como descrever, assim, foi bizarro, porque todo mundo teve que ir para suas casas, e aí as empresas que não eram tecnológicas tiveram que se virar. Tanto a nível tecnológico, quanto a nível de pessoas, porque trabalhar remoto é diferente de trabalhar presencial. As culturas presenciais tiveram que se adequar ao remoto. E aí a gente teve um monte de problemas. De fato, tivemos empresas fechando, não só por questões econômicas, mas por questões mesmo de pessoas, né? Então, o período da pandemia acelerou algo que talvez levaria, 10 anos, 15 anos, 20 anos para acontecer. Só que quando a gente termina esse período pandêmico, a gente tem muitas empresas que criaram expectativas muito grandes por não saber quanto tempo levaria essa pandemia e se realmente a mudança comportamental, a mudança do usuário e do cliente economicamente, se ela se manteria.
E muitas previsões, elas não foram atendidas. E aí, depois da pandemia, a gente tem uma série de demissões em massa. E essas demissões foram motivadas por várias coisas. Uma delas, times inflados. Muitas pessoas contrataram muitos profissionais nos últimos 10 anos. Eu gosto muito de uma fala do Fernando Rurit, um economista, que ele fala que era o período do dinheiro fácil e barato, que foi o período das startups de PowerPoint, do período de grandes investidores, venture capital e tudo mais. Então, os últimos 10 anos antes da pandemia foram um período de dinheiro fácil e barato. A área tecnológica supervalorizou os profissionais de tecnologia, porque todo mundo queria ser tecnológico. Mas isso só aconteceu depois do superciclo do mobile, dos celulares, da nuvem, da cloud. Na verdade, do milênio para 2010, depois de 2010 para 2020. Exatamente. Então, esse período desses grandes avanços, desses grandes saltos tecnológicos, nos trouxeram até o momento da pandemia. Um período da pandemia, altas especulações, novamente, não chega a ser uma bolha dos anos 2000, mas uma alta especulação. Até mesmo a bolsa de valores, né? A gente viu o Zoom, por exemplo, subindo muito as suas ações, etc. E aí a gente tem, então, essas demissões em massa acontecendo por times inflados, por ter contratado mal durante esse período de dinheiro fácil barato, por decisões mesmo de negócio que foram frustradas, e aí então a gente teve que diminuir o headcount porque a gente achou que iria ter uma entrada, uma expectativa e não aconteceu. Então foram muitos os motivos. E aí a gente vê basicamente um movimento de mercado, ou até mesmo estratégico. Big Techs, por exemplo, muitas Big Techs, não foi porque inflaram seus times, porque eles têm os melhores profissionais. Né? O processo seletivo deles é muito rigoroso, eles não abaixaram a barra durante esse período, como outras empresas, mas por uma questão estratégica. Talvez esse projeto deixou de ser prioridade, agora aquele outro projeto possa ser mais interessante, porque talvez ele vai trazer um retorno, mas a gente está falando de negócios, no final das contas a gente está falando de pessoas. No fim é número. A gente tem que analisar número também. Exato. Então, a gente tem esse período pós-pandemia, onde as empresas começam a fazer uma demissão em massa, e aí, naturalmente, os gestores, os heads, os diretores começam a pensar em otimização. Eu preciso fazer mais com menos pessoas. E aí, culmina exatamente no momento onde a gente vem. Poxa, a inteligência artificial é dos anos 70. Começou a ser teorizada naquele momento. Mas quando a gente fala dos últimos anos, da questão do volume de dados gerados e do armazenamento desses superciclos, eles proporcionaram a possibilidade de, exatamente nesse momento, a gente ter soluções que, parênteses rápido, a grande questão para mim de uma tecnologia poder virar ou não virar é ela encontrar uma utilidade para o ser humano médio. Eu acredito que uma tecnologia ela realmente se torna efetiva e ela entra para a realidade, ela se torna um super ciclo que muda a realidade de uma sociedade quando ela passa a ser invisível ao usuário. A minha mãe, o meu pai, a minha avó. Você usou termos que a maioria das pessoas não entendem. Usuário médio. Usuário médio. Ou seja, a população. A população, nós estamos falando de profissionais de tecnologia que já são propensos a serem early adopters, como a gente fala, né? Pessoas que estão sempre em busca da próxima tecnologia. Então, a gente vê um momento onde se encontrou uma utilidade para o uso dos modelos matemáticos e algorítmicos de inteligência artificial, chegando na mão do usuário médio, que foi através do ChatGPT. Ali ele conseguiu encontrar um lugar. E eu acho que a coisa mais fantástica, eu já vou responder a sua pergunta, só esse caminho para poder fundamentar a sua resposta. Respondeu muito já. A coisa mais fantástica, quando a gente encontra uma utilidade para uma tecnologia. Por quê? Por que eu digo isso? Porque VR e AR, por exemplo, não conseguiram encontrar ainda. Total, ainda, né? Ainda. Tempo, momento. Ainda. O Google Glass, por exemplo, foi um mártir, né? Ele foi um primeiro passo. E a gente viu a Meta, por exemplo, lá mudando seu nome por conta da questão do metaverso. A gente viu a Web3. Então, assim, elas estão caminhando para que em algum momento se encontre uma utilidade ao usuário médio. Mas a IA conseguiu chegar nesse lugar. E aí, quando ela chega nesse lugar, eu gosto muito também de dizer uma outra coisa a respeito das tecnologias. Quando que a gente pode perceber que um super ciclo está se iniciando? Quando ela perde o controle. Quando o ChatGPT chega na mão das mais diversas pessoas, nas mais diversas áreas da sociedade, eles não tinham noção do que iria acontecer. Esse é o momento onde a gente pode falar, estamos vivendo um novo superciclo. Agora explica o superciclo rapidamente. Superciclos são grandes mudanças profundas na sociedade que advém de uma tecnologia e que se encontra nesse lugar de utilidade comum. Então, por exemplo, quando foi inventado o computador,
foi um super ciclo. Até a questão das revoluções industriais e tudo mais. Mas falando de tecnologia, daquilo que nós chamamos de tecnologia, né? Porque tecnologia é um termo até desse... Etimológico, eu gosto de levar nas palavras que etimologicamente falando, artificial não é novo, é mais antigo que a gente imagina, porque a tecnologia é um subproduto da artificialização, né? Perfeita. Então o homem artificializa, né? Desde o primeiro elemento fogo, depois... Exato. Isso é maravilhoso, porque as pessoas não entendem muitas vezes, acham que tecnologia é o celular. Não, tecnologia é essa capacidade de fato de solucionar problemas, às vezes de uma maneira muito diferente daquilo que a gente estava fazendo até o momento. Mas aquilo que a gente chama de tecnologia hoje, relacionado ao digital, relacionado ao hardware, ao software, a gente teve alguns super ciclos. Por exemplo, em 2007, no lançamento do iPhone pelo Steve Jobs, ali foi a introdução de um novo super ciclo, onde, de novo, já existiam sistemas operacionais. O iOS não foi o primeiro. A pré-digitalização do Google, né? Exatamente, o iPhone não foi o primeiro celular, mas ele encontrou um lugar ao usuário comum que gerou desejo e fez com que todo mundo quisesse ter o seu smartphone. E aí, quando a gente começa a ter isso sendo espalhado para a população, de novo, a gente perde o controle. Quando a gente perde o controle, porque a gente tem uma grande massa tendo acesso àquilo, a gente começa a ter o usuário comum gerando dados num volume que a gente não tinha antes. E aí, ele culmina no próximo super ciclo, que é a nuvem. Eu começo a ter um volume de dados, eu começo a perceber que o meu servidor local já não é mais suficiente. E aí as grandes empresas como a AWS, Google, como o seu Google Cloud, a Microsoft com a Azure e tudo mais, eles começam a fazer o quê? Agora eu vou disponibilizar, então, um espaço do meu servidor local para que você possa utilizar remotamente. Isso é nuvem. Isso é o resumo do que é uma nuvem, né? Então a gente tem um próximo super ciclo. E aí, enfim, então esses são os super ciclos. São grandes inovações e aplicações tecnológicas que transformam a sociedade num nível mais profundo e estrutural. E eles impactam nas nossas relações, eles impactam na maneira com que a gente trabalha, na maneira com que a gente faz os nossos negócios, na maneira com que a gente compra. Então cada um desses super ciclos, por exemplo, o smartphone, ele mudou a maneira com que nós dialogamos com os nossos familiares. Sim. O que antes a gente utilizava um orelhão, agora a gente tem um celular na palma da mão. É importante, eu pedi para elucidar, né? Porque a gente fala com todo o perfil aqui, né? Desde o empresário até um profissional que está na sua jornada, na sua carreira, né? Sim. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas, por exemplo, não sabem do projeto Google Glass, que você citou, né? Que hoje, teoricamente, está ali no cemitério do Google. Inclusive, eles têm uma observação para você, caso você queira ver todos os projetos que não deram certo, né? Que não eram bons, no outro momento, o Google tem um cemitério para isso. É só colocar no Google, cemitério do Google, você vai encontrar o link. E como essa questão, essas questões conceituais, né? É importante entender porque você citou outra terminologia importante, early adopters, né? Então, dentro do desenvolvimento da tecnologia na humanidade, a maioria das pessoas são devagares, né? Elas têm tração pela inovação, pelo fato do perfil da humanidade no geral, né? Isso é mais um estudo comportamental, né? E aí, um dado interessante, e aí falando, né, sobre essa questão do early adopter, os C-levels, né, são 2% early adopters. E isso implica diretamente no desenvolvimento de inovação de uma empresa, de uma companhia, inclusive a atração e velocidade para ela, no momento atual, né, que tudo é muito rápido, se renovar e se matar e se renovar a todo momento, né? Então, como que você está vendo a liderança, né? Porque uma das dores que a gente tem aqui, olha que interessante, a gente está com esse novo núcleo que você está aqui, hoje a gente está gravando esse podcast, é o núcleo de aceleração. Em 4 meses, a gente nasceu 4 meses e meio desse novo núcleo. O MRR desse novo núcleo, a gente já está passando ali 1/4 de milhão. Em 4 meses e meio. Tem empresas que demoram 2 anos para isso acontecer, né? A maioria, na realidade, por conta dos modelos. E aí, quando a gente entra nos diversos perfis de negócio, empresas faturam 1 bilhão, as dores são semelhantes no conhecimento. E o conhecimento, ele implica diretamente no resultado tecnológico da empresa, porque menos conhecimento, menos tecnologia. Menos conhecimento, menos lucidez para poder tomar as decisões, né? Menos conhecimento, menos precisão, inclusive, em relação a dados, em relação a análises, em relação às questões preditivas do negócio. E aí o principal problema que a gente vê é a dificuldade
da consciência profunda por falta de conhecimento na liderança. Dos C-levels, principalmente diretoria e liderança no geral em relação à tecnologia. Não o conhecimento comum, né? O Gepeto, que eu brinco, né? O Gepeto a gente cunhou com esse nome, né? Aí eu uso o Gepeto aqui. Ô, Gepeto, eu tô com uma planilha aqui, e aí... eu costumo brincar aqui também, qualquer macaco interage com o Gepeto, né? Então, como que você está vendo essa questão dos C-levels ter tanta dificuldade com a questão do conhecimento e da inovação com a inteligência artificial? Eu acredito que talvez a coisa mais preciosa que a gente teve a oportunidade de conversar foi sobre quando a gente estava falando sobre o quanto as pessoas precisam evoluir para conseguir lidar com a evolução tecnológica. Então eu posso ter acesso ao algoritmo, ao modelo matemático mais avançado de deep learning possível. Não precisa saber o que significam esses termos, mas assim, a coisa mais avançada possível. Se eu não tiver capacidade de usá-la, e o que eu estou querendo dizer com isso? A gente teve uma oportunidade também de conversar sobre a questão de, poxa, tem empresas que querem automatizar os seus processos. Pois tem processo, tem. Não tem um processo mapeado, não tem um processo desenhado, ou tem um processo ruim. O que adianta eu automatizar uma coisa ruim? É literalmente você fazer com excelência aquilo que você não precisa fazer. Então, na minha visão, os líderes precisam se desenvolver como pessoas. Para que elas possam entender que tecnologia é meio, não é fim. Não adianta eu ter uma ferramenta incrível para automação se eu não sei processos. Não adianta eu ter uma ferramenta maravilhosa para fazer people analytics, né? Ou seja, trabalhar as decisões de pessoas a partir de estatística, de modelos matemáticos, de regressão linear e etc. tal. Se eu não conseguir olhar para as pessoas, se eu não me importar com as pessoas de fato, se eu não entender de fato quem eu tenho dentro de casa, ou quais são as estratégias que eu tenho em relação à maneira com que eu organizo as pessoas, como eu as reconheço, como eu quero avaliá-las em termos de performance. Ou seja, não adianta eu ter nem as técnicas se eu não tenho os conhecimentos fundamentais. Ou seja, por mais que a gente evolua tecnologicamente, as pessoas precisam entender que existem fundamentos que eles ultrapassam o tempo. Existem conhecimentos que a gente, talvez os nossos pais, os empresários de 30, 40 anos atrás estudavam, é que a gente precisa voltar a estudar. Aí que está o ponto. Aí eu queria chegar nesse lugar. Pronto, você consegui puxar o fiozinho aí. O que é isso, então? Porque você percebe nitidamente parece que é um abismo, né? Entre a prática, o conhecimento e o conhecimento da prática, né? Então você acabou de falar que existe uma falta de conhecimento em áreas específicas que não são tecnológicas, necessariamente. Sim. O que seria isso? O que você acha que a mente do homem, desses líderes, precisa desenvolver para conseguir transicionar e talvez de maneira rápida, porque o mundo evolui de tal maneira que se você não for rápido, você vai ser engolido pelas novas empresas que já vão vir AI native. A tua empresa não é AI native. Estatisticamente falando, as empresas duram de 5 a 10 anos, as que passam de 10 anos, elas ainda também têm outras projeções que elas podem morrer nos próximos 20 anos. Teoricamente, estão 1, 2 a 3 décadas. A minoria da minoria. Hoje, as estatísticas vão mudar, porque o mercado vai ser muito mais cíclico, muito mais rotativo. Então, se você não mudar rápido, você vai perder para esse mercado hipercompetitivo, que agora é hiperpersonalizado tudo. Sim. As novas empresas vão ser AI nativas, das novas gerações. O que é esse conhecimento, então, para esse humano, líder, conseguir transicionar rápido? Quais são essas áreas de conhecimento? Legal. São muitas coisas. Eu vou tentar resumir o que eu acredito. Primeiro, entender sobre pessoas. Entender, por exemplo, que o papel de liderança. Acho que as pessoas pouco entendem o que é ser líder. E eu digo bastante nesse papel que eu estou como diretora de operações da InChurch. Uma das coisas que eu mais falo para as pessoas agora que eu assumi muito recentemente, eu falo assim, vocês têm que entender que eu não estou aqui para mandar em vocês. Eu sou a pessoa que mais sirvo vocês. Porque se eu não colocar você na posição mais adequada para você, se eu não te der visão, se eu não te der autonomia e recurso, eu não posso cobrar nada de você.
Ou seja, eu estou aqui para servir você, te dando toda a estrutura para que você faça o seu trabalho bem feito. Muitos líderes não entendem isso. Não é uma questão tecnológica. É uma questão de princípio. É uma questão de princípio de que o líder serve mais. Princípios, então. Princípios. Primeiro pilar. Princípios. Próximo. Outra coisa que eu acredito que é super importante. Nós precisamos olhar para o mercado. Sim. E entender que o mercado é cíclico. E ele passa por movimentos. Então, quando a gente estava falando dessa fase do dinheiro fácil barato, quando a gente falou dos anos 2000, quanto mais a gente olha para o passado, mais a gente entende o futuro. Isso não significa que tudo vai se repetir, mas a gente entende que existem movimentos. Ou seja, o que antigamente ideias valiam milhões, hoje tem uma frase, inclusive, popular, né, no meio corporativo e das VCs, Venture Capital, né? Um cesto de ideias não vale Nada. nada. Exato. Então, primeiro ponto, princípios. Você destacou o princípio servidão. Segundo ponto, mercado. E o mercado, nós temos que entender que agora não é mais uma ideia, mas é algo que realmente dá resultado. Através de dados, análise e preditividade. Perfeito. E aí, tudo isso nos leva para um terceiro ponto, que é uma questão que eu diria que até que é emocional. Eu particularmente acredito que todos nós devemos fazer terapia. Eu voltei, inclusive, agora. Eu voltei com grande... o pessoal não gosta de misturar, mas eu voltei a fazer terapia. Eu geralmente fiz terapia com pessoas que eram próximas, né? Mesmo eticamente falando, no meio acadêmico, na formação deles, eles não podem atender. E eu até prefiro porque, sendo cristão, eu gosto de falar o seguinte: quem me conhece de verdade vai entender minhas vulnerabilidades. E se eu for humilde, segundo o princípio de humildade, o suficiente, eu vou abaixar todas as minhas guardas possíveis para que essa pessoa possa... Porque eu não vou ficar com o dedo, sabe? Será que eu falo? Não falo? Para poder criar aquele sistema político? Não. E aí eu comecei a fazer novamente com um grande amigo chamado Douglas Brasil. Ele é um cara sensacional. E trabalha com líderes, né? Ele atende líderes executivos, C-levels, enfim. Continue, perdão. Não, perfeito. Eu falei da terapia em si, meu irmão é terapeuta, enfim, eu gosto muito de estudar sobre comportamento humano, sobre autoconhecimento, mas o meu ponto aqui nem é sobre o fato de fazer a terapia em si, mas é a busca pelo autoconhecimento. Porque nós não nos conhecemos. Eu, como professora de comunicação, né, que é a minha carreira em paralelo, eu sempre falo para as pessoas, nós somos animais antirracionais. E muitas das nossas decisões são tomadas no âmbito animal da coisa. Então, quanto mais nós buscarmos entender quem nós somos, por que fazemos o que fazemos, as nossas raízes, porque a gente não faz as coisas simplesmente porque sim. A gente tem um passado, a gente tem uma família, a gente teve uma infância. Nós não somos o futuro, nós somos o passado. A gente precisa olhar para o passado. E eu gosto muito de dizer assim, o meu passado, minha história familiar, ela não justifica quem eu sou hoje, mas ela explica. E aí eu pego todo esse conhecimento e eu tomo uma decisão, o que eu vou fazer com isso daqui para frente. Olha, interessante, você está analisando dados passados para entender previsibilidades futuras. Exato, porque é aquela frase que ficou batida, né? Isso acaba em mim. Só que eu só consigo tomar essa decisão de que talvez ciclos de fracasso, coisas da minha vida, da vida da minha família acabam em mim quando eu sei. A Bíblia é muito incrível quando ela fala: conhecereis a verdade vos libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Então nós precisamos buscar o oculto e o escondido sobre nós mesmos. Então, muitas vezes, a gente está acelerado demais, a gente está sendo atingido pelo FOMO, né? Fear of missing out. Eu tô com medo porque é muita informação, eu não sei como lidar com isso. E a minha dica é completamente o contrário, talvez, do que todo mundo está te dizendo. Desacelera. Olha para dentro. Porque às vezes você está impedindo o seu negócio de prosperar. Às vezes você não tem permissão de prosperar e de dar certo. Porque emocionalmente você está preso em correntes, em prisões emocionais. Eu sei que isso é bizarro, tá falando, né, para um líder. Mas assim, nós precisamos entender, e pode ser através de terapia, pode ser através de uma auto-reflexão, um momento de introspecção. Eu digo porque eu precisei me afastar de tudo, fazer quase que um sabático. Fui morar na Itália. Fiquei um ano num lugar completamente oposto do que a minha cabeça estava, pensando nos Estados Unidos, uma pessoa extremamente acelerada, uma pessoa extremamente intensa. Do nada, o Senhor me leva. É até bizarro. As pessoas, mas por que você foi? Porque eu quis. Sim. Porque eu entendi que eu tinha que ir. Eu vou para um lugar que tudo é devagar, é a dolce vita.
E ali, eu falo para as pessoas, ali eu me reconectei comigo. Ali eu desacelerei e eu aprendi a contemplar a beleza da criação. Que faccio io? Exato. Agora o que eu faço? Exato. O tempo desacelerado, o que eu faço? Esatto, è aquela bellissima frase no italiano, piano piano, si va sano, si va lontano, né? Tipo, devagar, devagar, aos pouquinhos, você vai longe, você vai são. Então, assim, eu hoje, talvez há 3 anos atrás eu não diria isso. Eu diria, vai, movimento, as frases que eu coloco nas redes sociais estejam em movimento, e não é para sair do movimento. A questão é, olha para dentro, para um pouco, respira. Para um pouco de estar no automático. Inclusive, desculpa, só não adendo, o primeiro conselho que eu tive do meu terapeuta, Douglas, ele falou assim, você precisa ter pausas estratégicas. Porque você falou algo muito importante, não é sair do movimento, é ter estratégia para como se relacionar com esse movimento. Exato. Então, a pausa estratégica é necessária para uma reflexão, inclusive para reflexão e desenvolvimento. Tem 2 referências interessantes. Uma foi meu ex-sócio, uma das empresas que eu tive de comunicação. Ele era um dos diretores lá da Globo, enfim, 50 anos de casa, o Rica. E uma das coisas que eu aprendi com ele, que para mim foi fascinante, ele falou o seguinte, cara, eu faço terapia há mais de 40 anos. Eu falei, não é possível. Porque naquela época, como que alguém faria terapia naquela época? Naquela época era todo mundo, quem faz terapia é louco, né? Não. E um dos recursos que a gente vai mais precisar desenvolver nesses novos momentos, né, nesse novo tempo, até por conta das problemáticas que nós desenvolvemos com essa hiperaceleração, é a inteligência emocional. Para os líderes e para profissionais no geral. É um dos recursos que o RH tem buscado muito e as empresas líderes têm buscado muito. E aí uma outra observação de uma outra referência é do próprio Steve Jobs, do Bill Gates. Bill Gates, todo ano, ele faz... o Steve Hawkins fazia, enfim, algum dos grupos ali acadêmicos faziam, inclusive juntos, eles iam para uma cabana, eles vão para uma cabana e ficam uma semana. E eu até falei para minha esposa, falei, vou começar a fazer isso. Uma cabana no interior, enfim. E ele leva livros, e ele vai ler, e ele vai tomar café. E ele vai fazer as coisas no tempo tranquilo, no tempo do agora. E aí o agora é mais importante para esse desenvolvimento, essa pausa estratégica, né? Exato. E, enfim, era um adendo importante porque a pausa estratégica, dentro desse terceiro ponto que você está trazendo, né, de inteligência emocional, ela é fundamental e aí, lógico, buscando ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Exato, e de pessoas ao redor, né? Muitas vezes, e eu posso falar pela minha experiência aí já tocando na questão de ser uma mulher em tecnologia, né? Eu venho de contextos muito masculinizados, além de ser mulher, eu também sou uma mulher de pele escura, então em muitos contextos eu era a única mulher morena, né, mas negra, e única mulher, muitas vezes, mas em posição de liderança, à frente e tudo mais. E vários tabus para enfrentar. Vários tabus para enfrentar, exato. Só que assim, eu acho que o que foi um fator diferencial para mim nesse sentido foi a questão da inteligência emocional. Porque muito cedo, e aí eu posso dizer que, eu até brinco que minha mãe, mais que uma mãe, ela foi uma treinadora de uma atleta de alta performance, foi basicamente isso, né? Sim. Uma mulher maravilhosa. Meu pai também é uma pessoa incrível, 2 pessoas maravilhosas, assim, que me forjaram mesmo. Eu sou fruto daquilo que os meus pais plantaram com lágrima e sangue, né, de muita oração, mas também de muitas palavras duras que eu recebi ao longo da minha vida. E talvez a palavra que mais me forjou, assim, no fato de ser mulher, foi o fato de que eu participei de um hackathon de inteligência artificial, isso há mais de 10 anos atrás. E eu fui nesse hackathon, era de chatbot, pela Telegram, eu estava com um grupinho que estava comigo na Unicamp na época. Eu fui nesse hackathon dentro da Movile, e aí eu lembro que a mulher do RH foi apresentar onde eram os banheiros, tinha mais de 60 pessoas participando, e ela falou, o banheiro masculino é aqui, um aqui à direita, outro à esquerda, pra mim e pra Thaísa é aqui atrás. E aí eu lembro que naquela hora eu entrei em pânico, entrei em choque, assim. Falei, peraí, primeiro, como ela sabe meu nome, que legal. E o segundo eu sou a única mulher aqui, além da mulher de RH.
E aí eu lembro que eu passei aquele hackathon, a gente conheceu muito lugar, foi super legal, eu nunca sofri assédio, eu nunca fui maltratada dentro da área de tecnologia. Óbvio que frasezinhas idiotas, eu já ouvi várias, mas eu tenho certeza que elas só não me atingiram porque um dia minha mãe chegou pra mim, após esse hackathon, eu cheguei pra ela e falei, mãe, talvez esses movimentos de mulheres e tudo mais, eles estejam certos. Mas assim, desesperada. Eu falei, mãe, e aí? Né, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho que trazer as mulheres pra área e tudo mais, e agora... Minha mãe virou pra mim, apontou o dedo pra minha cara e falou, você para com isso. Aí eu, mas para com o quê, né? Ela falou assim, porque se você não tivesse lá, não teria nenhuma. Na hora que ela falou isso, foi tipo mind blowing. A cabeça explodindo assim, ó. E aí eu tenho certeza que os próximos pensamentos que vieram na minha mente não foram de mim mesmo. Porque aquela frase desencadeou uma série de reflexões. Eu fui pra minha introspecção. Porque apesar de ser muito comunicativo, eu sou introvertida. Eu tenho muitos momentos de introspecção. Eu falo que eu tenho uma daily comigo mesmo. Todo final de dia eu tenho uma daily comigo mesmo. Pra refletir sobre o que passou no meu dia. Cabeça imperativo, né? E aí, eu lembro que eu fui refletir sobre aquilo, que aquilo mexeu comigo, assim, foi como se tivesse levado um tapa na cara, sabe? E aí eu comecei a refletir, peraí. Então, de fato, se eu não tivesse lá, não teria nenhuma. Ou seja, a ótica não é que pena, só tinha eu, é tipo, que bom que tinha eu. É isso aí. Estou abrindo o caminho. Estou abrindo o caminho. E aí foi como se eu estivesse me sentindo impelida a entender que eu tinha um chamado de pioneirismo. De ser a primeira e de abrir caminho para que outras meninas, outras mulheres e outras pessoas de baixa renda que vieram do mesmo lugar que eu, que outras pessoas que têm a mesma pele, né, que eu, a cor de pele que eu, elas podem ocupar esse lugar. Mas para isso eu preciso ter resiliência de estar nesses lugares e, mais do que isso, fazer com excelência. E que as pessoas me reconheçam não pela cor da minha pele, não pelo meu gênero, não por aquilo externo que eu carrego, mas pelo resultado daquilo que eu entrego. Só que isso também leva a gente a um outro extremo, que é o motivo pelo qual eu falei desse terceiro pilar. Eu então entendi que eu tinha esse papel pioneirista, né, desse papel pioneiro, e que eu precisava ter uma resiliência muito grande. Só que aí a gente vai para um outro extremo muito perigoso, que é achar que a gente tem que ser Mulher Maravilha o tempo todo. Que a gente tem que ser super-homem o tempo todo e que a gente não pode ser vulnerável. E aí, quando eu chego num determinado ponto da minha vida, tendo salários muito altos, tendo fama, né, as pessoas me parando na rua por conta dos conteúdos espalhados pela internet e olhando para a minha carreira e falando assim, Thaís, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Eu falando, não quero isso, eu não falo isso para mim, sabe? E sentindo uma pressão e percebendo que eu não podia mais ser vulnerável. E aí chegou um ponto onde eu senti que a minha identidade tinha se tornado a minha performance. Eu tinha me tornado os meus resultados. Esse é um problema. Para gente que entende, principalmente das entranhas da fé, né? O quanto isso prejudica a nossa relação. Agora falando sobre fé, né? Que aí eu acho que seria o quarto elemento, mas seria o próximo episódio. Falar só sobre fé. Fé e tech, né? Nós temos que ter a consciência que nós somos caídos, né? Que nós fomos defraudados da queda. E essa percepção só traz a clareza de que nós carecemos da graça e que nós carecemos do Salvador, né? Necessitamos do Salvador. Então, porque senão nós viraremos hedonistas, egocêntricos, vaidosos, nós viraremos pessoas, principalmente com a fé deturpada, né? Pelas emoções mais distorcidas, pelos conceitos mais diluídos dessa sociedade líquida que a gente vive, era pós-verdade, whatever, e aí sim nós nos perderemos em nós mesmos, né? Exato. E aí essa questão da performance, ela pode ir tanto para esse lugar da fé, quanto das questões emocionais, porque como mulher, né, um último adendo em relação a esse ponto seu, eu tive que enfrentar muitas questões porque eu sou branco, mas não sobre a minha relação com o outro, porque eu nasci num lar onde só tinha branco, eu fui favoritado por vários fatores sociais nesse sentido,
Mas eu tive que entender muito essa questão da negritude, petitude, né? Porque minha esposa é negra e eu tive problemas sérios dentro de casa por conta disso, né? Porque ela foi a primeira mulher negra ou pessoa negra dentro desse ambiente. Houve muito preconceito, houve, enfim, racismo, principalmente racismo estrutural. E aí a gente teve que enfrentar isso junto. E aí eu tive que lidar com duas questões, porque mulher, para mim, em vários aspectos, antes de conhecer o real sentido, né, do gênero, da identidade da mulher, era mulher servir, no caso, não é servir, era mais uma quase que escravidão, né? E o outro sentido é a mulher negra, principalmente, né? Ou negro, né? Preto. E eu não posso falar diretamente, apesar de perceber, entender e me colocar no lugar, mas eu tive que entender muita coisa para poder enfrentar isso junto com ela. E, enfim, por isso que eu fiz questão de entrar um pouco nesse lugar com você, porque você é mulher, primeiro, do meio tecnológico e acadêmico já é difícil ver mulheres, apesar de a maioria das pessoas não saberem que as principais, ou muitas das principais evoluções das tecnologias veio através de mulheres brilhantes, e a questão da negritude, petitude, né, de raça, gênero e assim por diante, que não é também um assunto para a gente aprofundar, mas vale um próximo episódio para a gente falar só sobre isso. Tem uma pessoa muito boa para falar, duas pessoas muito boas para falar sobre isso. Inclusive, pode ser uma mesa, na verdade. Tem o meu sócio também, Gabi. Eu até vou aproveitar para convidá-lo. Apesar de querer falar 2 horas aqui, a gente tem um conteúdo mais pocket, duas partes. Falamos muito, gostei muito de escutar você sobre sua história, seu entendimento sobre como o mundo está hoje, de onde nos vemos e onde estamos e para onde estamos indo em relação a pessoas e a tecnologia, né, que envolve o negócio, mas é muito mais sobre o humano. O Gabi ele vai falar mais sobre o negócio em si, projetos, ideias. É lógico que envolve o humano, mas é uma perspectiva agora mais de aplicações, né, e assim por diante. E, bom, já se o convite para futuramente a gente produzir mais conteúdos. E vou convidar o Gabi. Obrigado pelo seu tempo. Você que está até agora aqui, o Gabi vai vir e vai, enfim, trazer a parte 2, e aí a gente divide, a gente coloca o episódio inteiro e em 2 partes também, caso queira revistar só a parte pessoas e depois a parte só negócios. E o Gabi vai poder... Agora você vai também nadar de braçada aqui, tá bom? E é isso. Obrigado, viu? Um prazer. Obrigada. Tamo junto. Boas-vindas para você que chegou aqui na segunda parte do podcast. Acho que para quem não assistiu ainda a primeira parte, eu convido você a assistir. A gente está com uma pessoa incrível aqui hoje, uma convidada que eu tive o prazer de conhecer numa visita que a gente fez ao Rio de Janeiro. E hoje a gente está se aproximando um pouco mais, conhecendo um pouco mais da história dela. E é uma trajetória bem interessante, pelo que eu vi até aqui. Então agradeço a sua audiência e agradeço você também, Thaisa, por estar aqui com a gente. Acho que vai ser muito legal ouvir um pouco mais sobre o seu lado business agora, embora a gente esteja transitando, né, entre business e pessoa. E aquilo que você falou na primeira parte não deixa de se conectar, né? Pessoas e negócios, elas andam em paralelo. Então é difícil a gente separar isso, embora a gente faça essa divisão dos conteúdos, eles andam juntos sempre. E aí, antes até mesmo da gente entrar nesse assunto de business, eu queria entender um pouco mais da sua trajetória como profissional, né? O que te levou para o mundo tech, como que você se colocou nesse cenário. Você falou algumas coisas muito legais na primeira parte sobre ser a mulher no cenário de tecnologia, ser uma pessoa de pele negra no cenário de tecnologia. Então, são coisas que é difícil de se ver. E aí eu queria entender um pouco da sua trajetória nesse sentido. Legal. Vou tentar resumir, mas basicamente eu venho de uma classe social muito limitada financeiramente e através dos meus pais eu entendi que a educação transformaria a minha realidade. Eu entrei no Colégio Técnico da Unicamp. Lá eu entrei para fazer informática, ou antigo processamento de dados, tive contato com mais de 12 linguagens de programação e ao finalizar esse colégio técnico eu entrei no Unicamp para fazer matemática, em paralelo já como desenvolvedora de software no mercado de trabalho. Entrei numa software house chamada Dextra na época, que depois foi comprada pela Mutante, depois pela CIT, que já é mais conhecida. E fiz projetos para empresas como CIA, Marisa, Google e Nextel. Foram os principais projetos que eu passei ali dentro, desenvolvendo
Android, iOS e back-end em Node.js. São as tecnologias que eu trabalhei, principalmente nativo, né? Android nativo, iOS nativo. Ali, fazendo matemática aplicada, fazendo iniciação científica e trabalhando como desenvolvedora, eu fui convidada para organizar os eventos do Google, de um capítulo do Google em Campinas, chamado GDG, um programa global, que tinha 75 capítulos no país. Eu fiquei responsável pelo de Campinas, mas está em mais 190 países. 170 países, alguma coisa assim. Muitos países. E aí é uma rede global de organizadores de eventos desse programa do Google voluntariamente. Nesse momento, eu começo a me conectar com uma outra esfera, que é o Google. Os profissionais do Google, fui enviada para o Vale do Silício algumas vezes. Eu começo a me conectar com engenheiros de software de diversas empresas, como Netflix, Facebook, enfim, mais diversas empresas lá no Vale do Silício. E eu começo a buscar o meu lugar nesse mundo, vamos dizer assim. Por quê? Porque, voltando para a minha adolescência, eu era uma pessoa de humanas que queria ser diplomata. Então, assim... Bem diferente. A pessoa caiu na matemática, né? E aí eu comecei muito a refletir sobre, Thaís, ok, você é programadora, você está estudando matemática, mas o que você realmente quer ser? Então eu comecei a estar em movimento, tanto que muitos dos meus conteúdos na internet estão falando assim, esteja em movimento. Por quê? Porque no meio do movimento você vai se encontrar. Então eu comecei a tatear quais eram as possibilidades, a aceitar todos os convites que apareciam, até eu me encontrar. E aí, através do Google, eu descobri uma área chamada Developer Relations, que era exatamente essa ponte entre tecnologia e ser essa voz, essa diplomacia, né? Essa comunicação de tecnologia. Eu falei, ok, acho que eu estou começando a me encontrar. Fui trabalhar com isso. De fato, aceitei o papel como estrategista em tecnologia, onde eu era a voz tecnológica dentro de um contexto de aceleradora de startups e consultoria de design thinking. Depois disso, fui trabalhar numa empresa que fazia a ponte entre as comunidades e os desenvolvedores e as empresas como PagSeguro, como TOTUS e tudo mais, que é a empresa chamada eMasters, muito conhecida dentro do universo tecnológico, do Thiago Guaita. E aí, enfim, aos poucos, né, organizando eventos, estudando matemática e tentando me encontrar no mercado de trabalho. Nisso eu empreendi 2 vezes, tive uma escola de programação presencial, tive uma empresa de hunting de programadores, no momento onde as empresas estavam com mais 170 vagas de programadores, etc. Tal. Então eu comecei a tentar surfar ali nos movimentos que o mercado, por isso que eu falei tanto sobre a questão de olha para o mercado, o que o mercado está fazendo, para onde o mercado está se direcionando. Então eu fui tentando surfar, sempre tive uma veia muito empreendedora, muito pioneira de fazer acontecer, muito executora também, mas pouco estratégica. Então eu fazia, mas uma baixa capacidade de planejar e de entender como estrategicamente eu podia fazer as coisas prosperarem. Tanto que as minhas 2 empresas, elas fecharam no 0 a 0. E aí eu falei, chega desse negócio, eu já usei todas as minhas economias. Cheguei a trabalhar na iFood também, eu era a programadora dentro do RH, então eu fui responsável pela marca empregadora do iFood diante da comunidade tecnológica, enfim, cuidava do Employee Experience, ajudava o time de recrutamento, focado em desenvolvedores. E aí depois disso eu fui convidada pela Impulso, uma empresa que constrói times de tecnologia para grandes empresas como GE, Story e tudo mais, para trabalhar construindo uma comunidade, um software, uma plataforma, uma rede social para programadores, onde a gente deveria mantê-los engajados nessa plataforma para que eles pudessem espontaneamente se candidatar às vagas da outra unidade de negócio. Eu entrei como uma contribuidora individual, e aí, acho que 2 meses, 1 mês depois, eles me chamaram para ser head da unidade de negócio. E por que eu gosto de contar isso? Porque eu estava sendo líder no GDG. No GDG, hoje é muito claro para mim, a comunidade voluntária, onde eu tirava dinheiro do bolso para organizar evento e tudo mais, para liderar mais de 30 voluntários, nos quais eu não pagava um salário para eles, eu precisava engajá-los, eu estava treinando a minha capacidade de liderança. Quando eu precisava organizar um evento de tecnologia, que eu iria cobrar 20, 40 reais das pessoas dentro de um Hotel Vitória, um dos maiores hotéis de Campinas, para ir entregando coffee, entregando palestras, trazendo pessoas do Google para palestrar e etc. tal, eu tinha um projeto que eu começava com 0 reais e eu precisava sair correndo, literalmente chutar a bola e sair correndo,
precisava sair correndo para buscar patrocinadores. E aí eu entrava nessas empresas, dava um jeito de conseguir alguém estratégico dentro dessas empresas que me conectasse com alguém que era um decisor, ou seja, eu já estava sendo treinado estrategicamente. E aí eu chegava diante de um diretor de RH de uma IBM, eu chegava diante de um diretor de RH de um iFood, e aí eu tinha que apresentar um projeto para ele. Até que um dia eu recebi uma recusa. Eu estava vestida de camiseta de evento, de programador, porque eu me vestia dessa forma. Meu primeiro post no meu Insta é mostrando antes e depois do país. Camiseta de evento programadora. Vesti a primeira roupa que vinha na frente, era estudante de matemática, né? A pessoa, tipo, com um projeto enorme para organizar, um evento enorme, um custo enorme. E aí eu tava tentando vender alguma filantropia. Você quer apoiar o meu projeto? E aí eu fui acusado, então, pela Motorola. Consegui chegar lá na pessoa. Eles falaram, tá, isso não vai fechar com vocês. Eu comecei a tentar analisar. Sabe essa melhoria contínua? Acontece, você analisa. Eu falei assim, eu acho que pode ter sido a minha vestimenta, pode ter sido o meu jeito de falar, pode ter sido a minha proposta. E analisando o porquê daquilo ter dado errado, eu comecei a perceber que, peraí, empresas são negócios que buscam rentabilizar. Se eu quero que eles apoiem o meu evento, então eu preciso dar um bom argumento para eles de que o meu evento vai cooperar com o objetivo deles de lucro no final das contas. Quando isso destravou na minha cabeça, eu comecei a entender o que os negócios são, para onde eles vão e o que é estratégico para eles. Isso foi antes de eu ocupar o papel de uma líder de uma unidade de negócio. E aí eu comecei então a fazer apresentações, fazendo essa captação de recursos para os eventos, de uma maneira muito mais estratégica. Então eu comecei a buscar entender qual é a dor dessa empresa. Essa empresa dá o quê? Precisando de desenvolvedores. Então dentro do meu Media Kit, dentro da proposta de patrocínio, eu vou propor para ela que ela pode falar das suas vagas. Eu vou propor que a gente vai fazer um envio para a base de mais 5 mil desenvolvedores da cidade de Campinas e região, falando da vaga dela e vendendo e encantando as pessoas, fazendo uma construção de marca empregadora, de uma forma que os desenvolvedores eles queiram trabalhar naquele lugar. Eu vou ajudar a empresa a se tornar encantadora. Você percebe como estrategicamente, assim, eu fui construindo uma bagagem, um repertório, só que isso eu precisava entender como os negócios funcionavam, para onde eles iam, quais eram as dores dos negócios. E aí quando eu cheguei de fato nessa posição de líder de unidade de negócio, eu fui desafiada a coisas novas que eu não tinha sido desafiada, como liderar pessoas que tinham salário. Pessoas mais velhas do que eu tinha 20 anos liderando pessoas que tinham mais de 30, 40 anos. E aí eu comecei a entender os conflitos de gerações, eu comecei a entender as questões estratégicas a nível de unidade de negócio, a questão financeira, headcount, os termos importantes. Comecei a entender sobre métricas, OKRs, aí foi a minha primeira exposição a OKR com maior profundidade. Entendendo, construindo o OKR, aprendendo sobre o OKR, entendendo que as métricas, nossas metas, elas são muito mais para moldar comportamento, as metas são muito mais para direcionar e educar as pessoas do que sobre bater a meta. Então, tudo isso foi sendo construído nessa minha trajetória. Eu, então, passo a ser aquela pessoa que não é mais a programadora atrás de um computador, mas a pessoa que traduz conceitos tecnológicos complexos para negócio e vice-versa. Eu começo a ser essa ponte, basicamente, mas sempre entendendo que o meu maior diferencial era a minha capacidade de solucionar problema e de pensar de maneira estruturada. Então, eu mantive a minha escrita de código até hoje, porque eu brinco que eu não posso esquecer como é receber um null pointer exception na cara. Por quê? Por mais que eu fui caminhando para esse papel de liderança, gestão e estratégia, o meu background em tecnologia ele é um diferencial para as minhas tomadas de decisão. Para eu conseguir olhar tecnologicamente como aquilo pode, de fato, essa estratégia pode se transformar numa operação, numa realidade. Depois da Impulso, eu sou chamada para a Rocket City, maior escola de programação da América Latina. Eles tinham acabado de fazer fusão com a Xiaomi, que também era uma empresa que estava muito envolvida, porque eu
eu mentorava muitos hackathons, eles me chamavam muito para participar desses eventos, como jurada, como mentora. Então, eu estava sempre muito envolvida no ecossistema, já dando mentoria para startups, então sempre entendendo o que está acontecendo no ecossistema de maneira geral, para onde as startups estão olhando, o que está rentabilizando, o que as VCs estão investindo, então sempre tentando olhar para o mercado de uma maneira muito agnóstica. Mas ali dentro do meu papel, eu vou para Rocket City, me torno a Head Coringa, segundo o Robson, que era o nosso presidente, nosso CEO na época. Então, onde tinha problema, ele me colocava, construía um produto de aprendizado sob demanda, fiz implantação de nova estrutura organizacional, fiz implantação de OKR, enfim. E aí, nesse meio tempo, a empresa foi comprada pela Digital House por 150 milhões. Nesse movimento, eu recebo um convite do Primo Ri para ser Head e ser uma das caras do Grupo Primo, e assumir o podcast Tecnologia. Lá no Grupo Primo, eu sou confrontada com uma outra realidade de empresa muito derivada a vendas e a resultados que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma empresa muito agressiva, positivamente, no sentido de vendas, de resultado numérico e financeiro. Eu nunca tinha trabalhado numa empresa tão drivada, né, como a gente fala, tão direcionada a resultados financeiros. Aprendo muito sobre vendas, aprendo muito sobre marketing, como sendo um dos melhores do país, né? Que fala sobre essa questão de Media for Equity, com maestria, criação de conteúdo, excelência em audiovisual e tudo mais. Aprendo muito, sou muito desafiado, sou muito confrontado naquele ambiente. O Thiago sendo meu líder direto, foi um privilégio conhecer, eu falo, o Thiago por trás do Primo, o ser humano por trás do Primo. Ele tinha acabado de se converter, então eu peguei o hype ali, quando ele fazendo os princípios, né, ele falando da Bíblia publicamente. Então, para mim, foi muito positivo, porque eu carrego uma missão, né, de ser testemunha de Cristo. Então, para mim, foi muito importante estar ali naquele momento. E aí, num determinado ponto, a gente vende a plataforma de tecnologia. E aí ele me chama, então, para liderar o Equity Wise, que é o treinamento para executivos que faturam mais que 1 milhão ano. Não sei como que está agora, mas isso era na época. Treinamento de 3 dias. Tinha uma esteira de produtos, então aprendo sobre esteira de produtos, que era algo que eu ainda não tinha conhecimento. Aquele produto de 3 horas à noite no escritório, produto de 3 dias de treinamento com o Carlos Bush, ex-VP da Microsoft, Salesforce, um cara fantástico, que entende muito sobre método de venda, aprendi muito com ele. Li os livros dele, ganhei os livros dele, e o Mastermind do Thiago também. Cuido desse produto por mais ou menos uns 3, 4 meses. Saio, o Rodrigo Gianotto, CTO da empresa, assume esse produto, e então eu entro num espaço onde eu passo a ficar 100% com a minha empresa, que eu já existia desde 2017, mas agora com total foco em treinamento corporativo, mentoria e consultoria para empresas. E aí são 3 anos até, recentemente, eu ser convidada para ser diretora de operações da Inchurch. Incrível, muito bom. Muito legal. Inclusive, eu tenho um pensamento que corrobora um pouco com a sua trajetória, né? Eu acredito que a cada camada, pelo que você viu contando na sua trajetória profissional de vida, ela te preparou para uma próxima fase, né? Uhum. E é muito louco quando você consegue abstrair isso e olhar de cima e perceber que, de fato, é linear, né, o processo de construção. Uhum. No sentido figurado, né? Por mais que na vida ele tenha ali os seus altos e baixos, as suas nuances, as suas dificuldades no meio do processo, quando você olha do macro, é linear. Então, a cada trajetória que você passou, desde lá do princípio até ter tomado aquele não, que talvez tenha sido um ponto de inflexão, para de fato revisitar as estratégias, isso te forjou para ser quem você é hoje, né? E é muito louco a gente perceber isso, porque de fato no meio da caminhada é quase imperceptível. Às vezes as porradas que você toma de um lado para o outro, você não consegue entender por que daquilo, né? E aí se passam alguns anos, no meu caso, né, trazendo até para um caso pessoal, foram basicamente 5 anos de uma trajetória minha descontrolada, que hoje eu consigo ter essa linearidade no processo, mas que me prepararam para o momento atual. Então é muito interessante como corroboram as trajetórias. Sim.
E aí, ouvindo você dizer, eu fico me perguntando, né, quais foram os desafios que você encontrou nessa trajetória, principalmente olhando para cenários onde você estava totalmente drivado a resultados numéricos de vendas, por exemplo, ou cenários muito diferentes de outros negócios até bigs, né, das big techs. Mas quais foram os desafios que você encontrou entre as áreas, entre a área de tech e a área de negócios, para que você conseguisse trazer essa ideia de comunicação e alinhar os pensamentos que são tão distintos às vezes, né? O maior desafio foi comunicação, de fato. E eu gosto sempre de, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, sobre esses dois universos, eu até brinco, né? Meu nome é Thaísa Candela, se eu pegar o desiniciar da tecnologia de comunicação, né? TIC. E eu acho que não é à toa, acho que nada é à toa. Quando eu deixei de ser programadora, eu saí de um contexto de uma software house onde todo mundo entendia o meu técnicas. A gente falava machine learning, sabe o que a gente estava falando? A gente falava de blockchain, ninguém achava que era bala de prata. Mas eu vou para um contexto onde eu sou uma das poucas profissionais de tecnologia e eu decido as estratégias daquele lugar dentro de uma aceleradora de startup. E aí, muitas startups naquela época possuíam uma pessoa, sei lá, de direito, uma pessoa de administração, uma pessoa de marketing, uma pessoa de finanças. Mas não tinha uma pessoa de base tecnológica. Então foi um momento onde eu comecei a bater muito nessa tecla. Você precisa de um sócio com base tecnológica. Porque senão você vai ser enganado pelo desenvolvedor que você está contratando. Ele vai dizer que está falando uma coisa, ele vai te mandar o link do GitHub, você vai olhar para aquilo e falar assim... O que é isso? Né? Quê? O que é isso? Não estou entendendo nada. A pessoa vai dizer... E aí, ao longo da história, obviamente, eu encontrei muita gente que foi enganada por programador, que perdeu muito dinheiro, que contratou pessoas que no final das contas não entregaram nada. Por quê? Porque ela não tinha capacidade tecnológica de julgar aquilo que estava sendo feito. Então, nesse momento da minha vida, eu percebo que existe um gap no mercado. Lembra que eu estava tentando me encontrar? E eu falei assim, acho que eu posso ocupar esse lugar. Que era justamente, as pessoas precisam de tecnologia, elas não precisam se tornar desenvolvedores, elas precisam usar a tecnologia, dialogar com a tecnologia. Mas, por outro lado, elas precisam... elas já têm o seu próprio conhecimento na sua área de domínio, como direito, como finanças, como comercial, como qualquer outra área, biologia, que seja. E como que ela vai utilizar a tecnologia para aquilo que ela quer fazer? Para criar escala, por exemplo. Escala você precisa de tecnologia, não tem como você escalar sem tecnologia. Então, eu vi que eu precisava ocupar esse lugar, só que eu percebi que eu não sabia me comunicar. Eu cresci na igreja sendo exposta, então comecei cantando na igreja aos 9 anos, então eu não tinha um problema de dicção, eu não tinha problema de projeção vocal, eu não tinha problema de gestos, de linguagem corporal. Mas eu descobri que tudo isso é estética na comunicação. Eu descobri que comunicação de verdade, aquilo que vem do latim, comunicar, de tornar comum, aquilo que está na minha cabeça com a sua cabeça, que é a essência da palavra, é sobre nós sermos assertivos ao passar aquilo que está na minha cabeça para a sua cabeça. Não é sobre a estética da minha comunicação. É sobre a clareza da minha fala. A clareza dos meus gestos. A clareza daquilo que eu estou buscando. Que é aquilo que eu tenho intenção e daquilo que você tem capacidade de decodificar. Então foi nesse momento que eu entendi. Caraca, eu só falo tecniquez. Eu falo difícil, as pessoas estão me evitando porque eu sou inteligente demais. Ou seja, a minha comunicação estava afastando as pessoas. Ela não estava aproximando. E comunicação tem que aproximar. Comunicação tem que gerar conexão. E aí foi quando eu falei, eu preciso melhorar minha comunicação. Só que eu sou um pouco intensa. Eu fui um pouco longe demais. Então eu fui fazer curso de vendas. Fiz o curso no Brilho do Zóio na época. Uma das mais referências da época. Fiz curso de vendas, fiz curso de storytelling, curso de gesto na dramaturgia, curso de stand-up com o Fábio Lins. Eu fiz curso de locução de rádio. Eu fui fazendo um monte de curso de ciência na comunicação. Eu fui me apaixonando por aquilo de uma forma que eu falei assim, peraí, calma aí. Comunicação é algo muito mais profundo do que falar bonito. É sobre relações, é sobre dinâmicas sociais, é sobre engajar pessoas, é sobre fazer com que as pessoas que eu estou liderando entreguem resultados por mim. É sobre a minha capacidade de dar clareza para as pessoas sobre o que eu preciso que elas entreguem. É sobre alinhamento de expectativas. E isso vai para o âmbito pessoal. É sobre parar de discutir por coisa boa, porque no final das contas a gente está tendo ruído semântico. Porque uma palavra significa uma coisa para mim e para você significa outra. Afinal de contas, temos vocabulários distintos, repertórios distintos, histórias distintas. E aí eu começo a entender que, caraca, comunicação
é muito mais profundo do que eu imaginava. E aí eu falo, ok, a tecnologia está mudando as nossas relações e a nossa forma de se comunicar. E a nossa necessidade de comunicação. Então, quando eu me vejo nesse lugar, eu vejo que essa dificuldade de traduzir conceitos tecnológicos, ela perpassa pela ótica da comunicação. E aí eu me vejo nesse lugar, eu começo a me desenvolver como uma comunicadora, e as pessoas começam a ver, nossa, ela é de tecnologia, mas ela se comunica bem. Eu começo a receber muitos convites de palestras, convites de treinamentos. Essa nossa apresentação aqui, essa nossa interação, eu tenho uma planilha chamada Vida, eu sou muito metódica, meu cérebro funciona como um algoritmo. Eu tenho uma planilha chamada Vida, essa daqui é a minha apresentação de número 776. É a minha vida. Número? 776. Então eu comecei a aceitar essas oportunidades de comunicação. Obviamente, conforme a gente se comunica, mais a gente aperfeiçoa se a gente for intencional em analisar aquilo que nós acabamos de fazer, para fazer uma melhoria contínua, né? Então eu fui me colocando nesses lugares, entreguei mais de 700 apresentações, incluindo treinamentos corporativos. Eu começo a ser chamada para empresas para entregar treinamentos, e eu começo a perceber que essa é a minha oportunidade. Inclusive, às vezes eu cobrava até barato, porque eu queria estar lá dentro para entender se as dores daquela empresa eram as dores que eu estava vendo nas outras empresas. E eu começo a perceber que as dores são muito similares, que é o que vocês falaram aqui. As dores são muito parecidas. São dores estruturais, às vezes de estrutura organizacional. São dores de processos. Então, a segunda grande dor que eu vejo, a primeira é a comunicação. A segunda, como profissionais de negócio, é a gente entender aquilo que a gente manda muito bem. Porque a gente não vai dominar tudo. Eu, como diretora de operações, eu faço o que a gente chama de Leadership Roundtable, que são reuniões com os líderes das áreas. Eu faço reunião com líderes de todas as áreas, porque eu cuido da operação. Mas isso não significa que eu tenho que ser a melhor pessoa de vendas. Não significa que eu tenho que ser a marqueteira, ou a CTO, ou a pessoa de CX, não. Eu tenho que entender que o meu superpoder está em desenvolver pessoas para as posições que elas precisam estar. Identificar se ela é a pessoa correta para estar naquele lugar. O meu segundo superpoder é construir bons processos e questioná-los. Porque processos movem o dia a dia. Terceiro, eu preciso entender o quanto eu tenho capacidade de redefinir cultura. Porque cultura é como as coisas acontecem. Não aquilo que a gente escreve na parede, o que a gente escreve no playbook. Então eu preciso entender o meu nível de percepção sobre como as coisas acontecem e para onde elas precisam caminhar. Eu preciso entender que nós, como empresa, e eu abaixo do CEO, eu preciso entender que o meu papel muitas vezes não vai ser questionar a estratégia, vai ser entender como, quando e em quanto tempo nós conseguimos executar aquilo que ele está trazendo como demanda de mercado. Eu preciso ter a urgência daquilo. Ele traz a urgência. Eu preciso entender como nós vamos executar isso em pouco tempo para a gente não perder o timing. Então, nos negócios, tem várias percepções que nós precisamos ter. E eu acho que essas percepções que eu estou trazendo de processos, de pessoas, de cultura, elas são basais. Estrutura, gestão, capacidade de gerir as pessoas, de evoluir as pessoas, de como eu as organizo, as áreas, quais são as áreas sinérgicas, aquilo que de fato a gente precisa ter, aquilo que de fato a gente quer entregar, e questionar. A gente tem que questionar mais. Porque se a gente não questiona, a gente deixa o nosso cérebro no modo offload, que é igual quando a gente chega pro chat GPT e a gente fala para ele, escreva para mim o e-mail, eu copio, colo e envio. Péssimo. É um ganho de tempo e um desperdício de cérebro. Nós precisamos sair do automático. Nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor para fazer a gente pensar. Chegar para o chat GPT, eu vivo dialogando com o chat GPT, eu mando uma ideia para ele e falo assim, questione a minha ideia. E eu vivo questionando ele. Porque quanto mais eu questiono, mais eu estou treinando o meu pensamento analítico, meu pensamento crítico, a minha capacidade de raciocinar. Então, de novo, nós precisamos entender qual é o nosso ponto forte. E a gente precisa ter bons fundamentos. Eu não sou a melhor pessoa de vendas, mas se o líder de vendas sentar na minha frente e trouxer um problema, eu vou saber direcionar. Muito bem. E
incrível, porque eu acho interessante, porque muitas das coisas que você tem falado hoje, muito baseado na sua trajetória profissional, a gente tem vivido aqui dentro, né? A gente costuma dizer que nós somos cada vez mais aqui dentro da empresa contra a cultura. Inclusive, quando a gente tem as nossas reuniões mensais de mostra de resultado, de números no geral, uma das nossas telas que a gente coloca na apresentação é uma tela em branco sobre cultura. Porque cultura é algo que a gente vive no dia a dia, né? E é muito louco, porque quando a gente fala sobre comunicação, sobre cultura, sobre liderança, sobre negócios como um todo, as pessoas esquecem que por trás dos números que são desenhados na planilha, são pessoas que vão ajudar a gente a executar aquilo ali, né? E aí se perde no meio desse processo que se perde um pouco da humanidade, né? E eu tenho visto muitas notícias, muitas informações falando sobre as profissões do futuro. E como que cada vez mais a gente vai ser convidado a nos tornarmos humanos, porque os humanos vão se aproximar, né? Os psicólogos, os médicos, profissões que eu não acredito que seremos substituídos 100%, mas seremos potencializados por inteligência artificial. Só que algumas camadas operacionais, obviamente, profissionais que são, assim como a gente teve a evolução das máquinas, onde pessoas que faziam parte da esteira se tornaram programadoras ou operadoras, a gente vai ter algo parecido, né, olhando para a tecnologia. Então, aquilo que hoje existem 10 programadores, talvez no futuro a gente tenha 2 que façam ali um processo de maneira muito mais intelectual do que operacional. Então é muito louco, porque você olha para empresários e eles ainda não entenderam isso, né? Como que a tecnologia pode ser a sua aliada. E aí eu queria te perguntar, rodando a maneira que você já experienciou, o que você acredita que é o maior limitador de comunicação dentro das corporações, né? É a falta de entendimento, é a falta de interesse em se comunicar. Do seu ponto de vista, o que impede mais essa assertividade no processo? Nossa, é uma pergunta muito boa essa. Eu acredito que talvez a causa raiz, acho que tem muitos sintomas, mas a causa raiz é a falta da escutativa. Acho que a gente está muito ansioso para falar e a gente não tem paciência para escutar. Porque muitas vezes o mais importante não está sendo dito da boca para fora, mas ele está sendo dito no ambiente, no corporal. Existem muitas dimensões, a comunicação tem muitas dimensões. A gente tem a vocal, a gente tem a verbal, a gente tem a dimensão visual, a gente tem a corporal. Mas muitas vezes aquilo que não está sendo dito é o mais importante. As pessoas, por isso que a gente fala sobre essa questão também do autoconhecimento. As pessoas estão muito aceleradas. E essa aceleração não nos permite escutar. É como se eu estivesse ouvindo você falar aqui e meu cérebro está aqui, que eu vou responder. Eu tenho sido muito intencional, principalmente depois de começar a estudar sobre comunicação, eu vou escutar o que você tem a dizer até o final. Quando você finalizar, eu vou deixar que o meu cérebro faça o trabalho brilhante que ele sabe fazer muito bem, de capturar aquilo que eu tenho no meu repertório, organizar segundo as estruturas mentais que eu já tenho treinado, e então eu vou liberar a minha resposta. Mesmo no improviso, porque dá para se preparar para o improviso. Então, assim, mas eu preciso escutar o que você está dizendo. Eu preciso escutar as entrelinhas do que você está me trazendo. Eu preciso prestar atenção nas nuances da sua linguagem corporal enquanto você expressa uma palavra. E o quanto uma frase para você talvez tenha muito mais peso do que para mim. Uma história tem muito mais peso do que para mim. Quando eu começo a escutar, eu me conecto com as pessoas. E sem conexão não tem engajamento. Tem muitas empresas que perdem milhões por retrabalho, por falha de comunicação, porque uma informação foi passada de maneira errada. Muitas vezes porque não se escutou. Aí vira aquele telefone sem fio. Eu falo uma coisa, você vai passar para outra pessoa de uma forma diferente. Por quê? Porque é uma velocidade para fazer acontecer, mas não fazer acontecer com excelência. Então, eu acredito que a falta da escuta, isso em todos os aspectos. Quando a gente para de escutar o mercado, quando a gente para de escutar o nosso sócio, quando a gente para de escutar o nosso colaborador,
quando a gente para de escutar o nosso cliente. Quando a gente não escuta o nosso cliente, a gente acha que sabe o que ele quer. Mas às vezes a gente não está fazendo aquilo que ele precisa. Às vezes a gente, no marketing, fala sobre a percepção de valor. Não adianta eu ter uma entrega se eu não tenho uma percepção de valor por parte do cliente. Isso é o quê? De escutá-lo. Porque a habilidade de escutatória, a primeira vez que eu ouvi isso foi num poema do Rubem Alves, que ele fala que pra gente escutar lá fora, a gente tem que ter o silêncio dentro. A gente precisa quietar a nossa alma pra gente poder escutar o que está acontecendo lá fora. Porque senão, eu tô cheio das minhas certezas. Eu tô cheio dos meus achismos. Eu tô cheio dos meus vieses. A gente é cheio de vieses. Nosso cérebro coloca armadilha o tempo todo. Viés da confirmação, viés da sobrevivência. O tempo todo. A gente vai interpretar os dados, a gente não escuta os dados. A gente simplesmente quer encontrar alguma coisa que valide aquilo que nós já achamos. A gente traz uma hipótese e a gente tenta forçar o dado para que ele valide a nossa hipótese. Não! A gente precisa criar uma hipótese. Primeiro fazer perguntas corretas, criar uma hipótese e procurar os dados que podem refutar a hipótese. Ou seja, eu preciso escutar os dados. Eu preciso escutar mais. E a escutatória, eu fiz um curso com o Thomas Brier, maior nome de escutatória do país. E ele fala que a escutatória é a habilidade de escutar e a habilidade de se fazer ser escutado. Só que eu só posso me fazer ser escutada quando eu me entendo qual é a mensagem que eu tenho que modificar para que o outro consiga compreender. Só que eu só consigo fazer isso depois que eu escuto. Porque se eu só falar, eu vou falar que o meu cérebro animal vai estar reagindo, simplesmente. E nós temos 3 tendências atrás. Fight, flight or freeze. A gente flight, a gente foge, a gente fight, a gente luta ou a gente congela. E se nós não formos intencionais no nosso domínio da nossa comunicação, a gente vai dizer animal. Ou a gente vai fugir, ou a gente vai atacar, ou a gente vai bujar. Muito bom mesmo. É muito louco, porque cada vez mais o ser humano que vive no mundo capitalista, ele está mais acelerado e menos presente, né? Inclusive, enquanto você falava, eu estava fazendo esse exercício. Falar de fato e prestando atenção e digerindo as palavras. Porque por mais que a gente esteja numa troca, e independente do nível de troca, tudo é aprendizado, né? Da mesma maneira que a gente troca informações, eu aprendo com você, talvez você aprenda alguma coisa comigo, eu posso aprender com alguém que de repente está pedindo bala no semáforo, ela tem ali sobre humanidade para me contar e me dizer coisas que eu não estou vendo, né? E é muito louco, porque recentemente, pela primeira vez, eu tive um episódio de ansiedade. E aí eu comecei a me perceber, cara, que estranho isso, porque é uma sensação nova, né? E aí eu comecei a refletir sobre o meu dia, que eu já acordei 5:30 da manhã de uma maneira muito acelerada, e aí eu não me dei tempo para respirar. E aí quando, talvez com um acúmulo, né, dessas demandas do dia a dia e de tudo que está acontecendo, de fato escapou um arzinho da panela de pressão. E aí eu comecei a me perceber mais. E aí, trazendo isso para o lado humano, o pessoal humano fora dos negócios, né? Mas que interessante a gente fazer esse paralelo, porque o tema do nosso encontro seria falar de negócios, mais tecnologia. Mas antes de negócios e tecnologia, a gente está lidando com os pilares principais de qualquer negócio, que são pessoas e comunicação. Então a gente transita muito mais por comunicação, nas 2 camadas do nosso podcast, do que por IA ou por tecnologia como um todo, que é o fim, né? É o que você comentou na primeira camada. De nada adianta a gente artificializar, automatizar, criar processos em cima de coisas que a gente não sabe como funciona, ou de camadas que estão sendo desenvolvidas e a gente não sabe nem por quê. Então isso é muito louco, porque é uma essência que a gente traz dentro da corporação. Independente se a gente tiver 1, 2, 15, 100 pessoas, a gente precisa ter esse cuidado e essa humanidade, né? Essa humanização com quem está com a gente, do nosso lado, no dia a dia. A gente costuma dizer que a gente passa muito mais tempo dentro do negócio, dentro da empresa, do que dentro de casa, às vezes com as pessoas que você ama. Né? Aqui talvez você aprenda a amar umas pessoas, mas o dia a dia ali, família, filhos, mãe, pai, que seja,
você passa muito tempo distante, né? Então você precisa saber se comunicar para que você crie um ambiente gostoso de estar. E aí é muito legal, porque esse assunto, mais uma vez, ele poderia ir horas, né? O Marcelo falou isso na primeira camada, eu repito porque é um assunto bom de fato, que a gente pode estressar e precisa trazer isso para as pessoas, para que elas se convidem, é um convite à percepção, né? É o convite ao presente, né? A ansiedade é o excesso de futuro. Exato. A depressão é o excesso de passado. Então, a gente recebe todos os dias um convite a viver o presente, que é uma dádiva. E por mais que a gente tenha que olhar para projeções, a gente se utiliza de inteligência artificial para fazer projeções, para entender a perspectiva futura. Quando a gente olha para trás, a gente olha para os dados, né? A gente usa ali a estatística descritiva, enfim, a gente olha para os nossos dados passados, a gente, no final das contas, tudo isso é para que a gente viva o presente. Porque é de fato aquilo que a gente tem controle. Perfeito. E a gente também só tem controle sobre nós. A gente não tem controle sobre o outro. Então, tudo o que eu posso controlar são as minhas próprias decisões sobre mim, sobre as estruturas que eu estou inserido. Então, a ansiedade, muitas vezes, é quando eu quero controlar aquilo que está fora do meu controle e que eu não vou conseguir fazer. Né? E a gente é convidado todos os dias a ocupar esse lugar. Né? Só que quando a gente faz isso, é o que você falou lindamente, a gente perde as oportunidades de aprendizado. A gente pode estar num semáforo e a oportunidade de aprendizado está ali. A oportunidade de aprendizado, ela está exposta o tempo todo, mas às vezes a nossa aceleração, a nossa ansiedade, o nosso excesso de amanhã é tão grande que a gente não consegue mais aprender. E a gente para de ser um aprendiz. E quando a gente para de ser um aprendiz, é um momento onde nós paralisamos, de fato. É onde nós estagnamos. Então, se a gente quer continuar crescendo e fluindo num ambiente tecnológico, numa sociedade exponencial, a gente tem que parar de ter excesso de medo. E conseguir viver o presente com qualidade, para que a gente consiga definir quais os nossos próximos movimentos. Bom. Acho que com essa reflexão a gente pode fechar esse episódio, porque de fato o convite é esse, né? Assista isso aqui, não no 2x, no e-mail, assista no 1. Entenda, absorva, quem sabe você pode aprender uma coisa nova, né? Ou de repente ser um convite para você encontrar caminhos novos para aprender e se desenvolver. É um exercício que eu tenho feito também, cada vez mais assistido no 1x, porque o 2x ele é tentador, né? Ele é gostoso, ele é rápido, ele estimula o seu cérebro, mas você se coloca no futuro e nos coloca no presente. Então, com essa sua mensagem, eu queria te agradecer. Acho que foi de grande valia esse seu tempo, a sua trajetória. Eu acho que é uma trajetória muito motivadora e, de fato, inspirativa, né, para tudo isso que você está vivendo e vai viver muito mais. Então, eu desejo que você tenha muito sucesso também nessa nova cadeira na Church e que muitas coisas novas possam ser aprendidas. Obrigada. O seu tempo É muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês, o que vocês estão fazendo, como você falou, toda troca, todo diálogo é uma oportunidade de aprendizado. Eu aprendo muito com vocês, com a história de vocês e também com os projetos que vocês fazem. Eu acredito que é para um tempo como esse que Deus nos preparou, né? A gente não falou sobre fé, mas eu quero mencionar isso, que foi para um tempo como esse que Deus nos preparou, e mais do que nos preparar, o Senhor está nos conectando com as pessoas corretas. E vocês são uma resposta de oração para a minha vida, vocês são presentes, assim, eu acredito que essas conexões, elas servem para nos encorajar a ser melhor. Então, pessoas como vocês me encorajam a ser melhor, a fazer com mais excelência, a ser mais humano, a olhar mais para as pessoas e entender que, no final das contas, é tudo sobre um propósito. E não apenas sobre os resultados que a gente vai alcançar. Muito bom, muito bom. E se você que está assistindo isso se sente ainda um pouco perdido na sua jornada, entenda que é um processo. O que a gente conversou aqui hoje demonstra que nem tudo acontece na hora que a gente está pronto, né? Aliás, nem tudo acontece no nosso tempo, mas acontece sim no momento que a gente está pronto. Então eu te convido a reassistir esse episódio, caso você não tenha visto a parte 1, caso você tenha perdido ou assistido no 2x. E acompanhe a gente aqui para os próximos episódios. Semana que vem tem mais conteúdo sobre esse. E é um privilégio ter a sua audiência e é um privilégio ter você também aqui. Obrigado mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio.